Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Leandro Lehardt, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor e arranjador musical. Nos anos 90, ficou conhecido por ser vocalista de um dos grupos de samba mais populares em todo o país. Leandro Lehardt, que já vendeu mais de 10 milhões de discos, em 2021 foi denunciado por estupro e cárcere privado de uma mulher com quem tinha uma relação. O cantor Leandro Lehardt, de 50 anos, foi condenado no início de setembro de 2022 a quase 10 anos de prisão por estupro e manutenção de cárcere privado. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal Celebridades. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com meu querido amigo Felipe Campos. Coisa boa te ver. Oi, pessoal. Que alegria, o sucesso que está fazendo tudo isso, né? Acompanha os comentários lá, todo mundo participando. Isso aí. E o Felipe é peça importantíssima, porque, como eu sempre disse, ele é um grande estudioso do universo das celebridades. Eu acho que, por enquanto, foi a única coisa que eu aprendi na vida de verdade, foi falar de celebridades, né? E há 25 anos fazendo isso, eu acho que a gente aprendeu um pouquinho. Tão bonito, não? Sim. E hoje, gente, como o Felipe aqui falou, a gente vai falar do Paulo Leandro Fernandes Soares, conhecido como Leandro Lehardt. Assim, eu estudei isso aqui, esse caso, que foi uma grande ideia do Felipe, né? E assim, Felipe, eu vou te dizer, eu fiquei chocada. Eu também. Porque ele vinha numa trajetória, uma carreira fantástica, de sucesso. Não, ele é um dos maiores compositores e produtores musical que a gente tem no Brasil. Mas ele se envolveu num crime horroroso. Para quem não conhece, né, o Leandro Lehardt, ele surge na década de 90 com o grupo Arte Popular, né, integrado por 6 sambistas com uma proposta completamente diferente do samba e do pagode que estavam. Então eles trazem uma coisa mais soul também nos arranjos musicais e estouram, inclusive com a música do Pimpolho e Nani, várias outras músicas que estouraram aí e fizeram muita gente dançar e foram, hoje seria o Trend Topics, né? Foi na verdade Billboard, vamos dizer, aqui no Brasil, fazendo todos os programas de televisão, Faustão, enfim, tal. E eles caíram muito depois da década de 2000, né, justamente porque começa a declinar realmente o próprio movimento do samba. E aí a gente começa a ver também alguns integrantes do próprio Arte Popular passando por problemas e tal. Até aí tudo bem que a gente sabe como que funciona a música, mas eu nunca iria esperar uma situação como essa, trazendo essa verdade ou essa história do próprio Leandro. Exatamente, porque o crime que está imputado a ele, inclusive ele já foi condenado em primeira instância, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que envolve uma moça, né, que é a Rita de Cássia, é um crime abjeto, é um crime muito triste. A gente tem até dados aqui para explicar, infelizmente, o quanto a violência contra a mulher tem crescido.
Agora, eu queria que a gente passasse um pouco para as pessoas, Felipe, um pouco da trajetória desse homem, porque ele vinha trilhando e construindo uma trajetória de sucesso muito bem pensada, programada e do nada. Assim, é uma coisa, para mim é tão difícil entender por que a pessoa resolve destruir a sua vida. Porque, gente, estupro é crime. Sim, qualquer lugar do mundo. E exatamente. E você vai ser preso, Sim. você vai ser condenado, a sua carreira vai acabar. Mas vamos lembrar, né, Fê? Ele tem 50 anos hoje. É muito jovem, muito jovem. E foi o que eu disse, veio com esse estouro, com aquele sucesso arrebatador, fenomenal, né, dentro do próprio grupo do Arte Popular. Hoje é um dos artistas que mais ganhou dinheiro com composições e arranjos musicais. Fez música e faz até hoje músicas para grandes artistas, a maioria e todos eles arrecadam um dinheiro do ECAD absurdo, né, de direitos autorais. E ele traz realmente essa musicalidade e essa questão do talento. Mas daí quando você esbarra num... É engraçado isso, né? Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, principalmente nesse mercado da celebridade. O artista, ele tem uma linha muito tênue ali entre o céu e o inferno, pode perceber. Ao mesmo tempo que eles estão com um pé na glória, né, colocando realmente aquela gente para dançar, parece que de repente eles têm um botão de autoimplosão mesmo, que parece que eles querem acabar com tudo, né? Você falou tudo, um botão de autoimplosão. Por que é que esse homem fez o que ele fez? Inclusive porque não precisava, né? A gente vai explicar para as pessoas que ele, inclusive, já tinha um relacionamento prévio com essa mulher. Mas ele vem de uma família bastante humilde, né? Ele nasce ali na zona norte de São Paulo, ali na periferia de São Paulo, no Jardim São Bento. Jardim São Bento, que não é tão periferia, né? Jardim São Bento é um bairro muitíssimo bom, tanto que depois ele muda para a Serra da Cantareira, que daí fica melhor ainda, né? Na época em que ele nasceu, né? A gente há 50 anos atrás. Pode ser. É como aqui a nossa Vila Madalena, né? Para quem não conhece, aqui é a região de São Paulo, a Vila Madalena era uma região de operários, né? Sim. A própria Vila Olímpia. Hoje, a Vila Olímpia é um pedaço do centro financeiro de São Paulo, né? A Vila Madalena, ela ferve, né, nas coisas modernas e tudo mais, mas já foi há muitos anos atrás, elas foram vilas operárias. A mesma coisa na região onde ele nasceu. E o que é muito interessante é que toda essa tendência musical vem da família paterna, né? Que eles eram seresteiros e chorões. Que legal, né? Então, ele já traz com ele essa musicalidade. E ele foi considerado um multi-instrumentalista, ou seja, ele toca vários instrumentos. Ou seja, ele é uma pessoa com talento. Ele nasceu com talento. Extremamente vocacionado, extremamente vocacionado. Já entrevistei o Leandro muitas vezes, mas muitas vezes, inúmeras vezes. Conta um pouco pra gente. Não, um cara extremamente doce, atencioso, muito próximo da imprensa, extremamente afetivo, que consegue estabelecer um vínculo muito interessante entre o artista e a própria imprensa, e também junto com os fãs e quem curte o trabalho, e quem curtiu o trabalho também do Arte Popular. E aí, quando você lê um negócio como esse, porque não sou só eu que estou dizendo isso, pegou toda a imprensa nacional de surpresa, né? Porque quando você começa a ler os relatos da Rita, que foi essa mulher que foi assediada, praticamente triturada, porque essa é a grande verdade, né? E que depois a gente vai comentar até as questões dos dejetos, enfim, que ela mesma relatou, você começa a falar, onde morava esse bicho? Não, porque ele deve morar dentro de uma caverna interior dele, assim, muito profunda. A questão é, que momento que esses monstros, né, eles saem das suas casinhas? Porque essa mulher,
é a primeira. A minha pergunta é, ela é a única? Porque conversando aqui com vários, né, psicólogos forenses, psiquiatras forenses, uma pessoa que tem essa característica predadora, porque um estuprador é um predador, ele não faz só uma vítima, ele tem outras vítimas. E a gente sabe que para a grande maioria das mulheres ainda é muito difícil, né, denunciar, porque você acaba se revitimizando, tendo que reviver todo aquele momento. Vamos lembrar aí do caso do João de Deus. Sim. Olha a dificuldade do médico, do Roger. Olha a dificuldade para aquelas mulheres, né, se exporem. Mas quando uma aparece, as outras começam, né, a ganhar força. Mas você sabe, Carla, é o que a gente sempre comenta aqui, né? O artista, ele próprio se coloca no pedestal em alguns momentos da vida dele. Então, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu crio, eu tenho a oportunidade, eu tenho essa facilidade de mexer com a alegria das pessoas. Eu sou ovacionado quando eu entro no palco, eu consigo arrastar fãs, as pessoas gostam de mim. E eu acho que, às vezes, eles se tornam meio que semideuses, sabe? Ou semideuses para eles, na verdade, né? Mas não você estou não dizendo. acha também que Mas ou semideuses ou muito amigo do cara. Mas entendeu? você não acha também que existe uma contribuição das pessoas? De endeusar essas Exatamente. Essas pessoas são endeusadas, mas elas esquecem que são seres humanos como todos nós. Mas endeusar, eu acho que você pode endeusar qualquer um que você quiser. O problema é a outra pessoa comprar isso. Entendi. Entendi o seu ponto de vista. Né? Porque todo mundo pode te endeusar. Achar Se eu você vou ficar a maravilhosa, louca, né? que é isso, bonito. Aí E que não deixa de ser. Essa é a grande verdade. Né? Não Mas deixa aí de ficar louca, achar que eu sou melhor que os outros. Agora, se você comprar tudo isso, e que você pode comprar, porque nada que eu falei aqui é mentira, mas você comprar isso e você se colocar no pedestal aonde você mesma quer estar, aí eu acho que é complicado. E não é só isso, não é, Felipe? É eu começar a ter atitudes soberbas. Exatamente, arrogantes. De superioridade, de que eu posso tudo, você fica soberana. Exatamente, e as pessoas não podem tudo, porque existem regras, existem leis, existe o outro. Quando a gente deixa de enxergar o outro, né, porque uma vítima de violência, quando você conversa com uma pessoa que sofreu violência, a grande maioria são mulheres e crianças. Lógico que temos homens também que sofrem violência. É muito triste. É assim, é destruidor. A pessoa que aplica violência no outro, ela não tem noção do mal que ela está fazendo. É lógico, quando a gente fala de psicopatas, ele realmente não está nem aí. Eu não acho que seja o caso desse homem. Eu acho também que não é. Eu acho que isso aí, não sou especialista. Também não. Mas assim, pelos relatos daquilo que nós já cobrimos aqui e da experiência que você tem, a gente não pode fechar, falar assim, ele é psicopata, né? Não acho que ele é psicopata. Eu acho que, na verdade, que ele tem as loucuras dele, isso que a gente pode, ou as obsessões dele sexuais. Né, vamos dizer assim. E mais do que isso, entrou numa questão narcísica, né? Onde só ele existe, a outra parte não existe. Mas, gente, de novo, só voltando um pouquinho para a vida dele, que é muito interessante, Felipe, ele com 16 anos, ele já dava aula para as pessoas. Sim, ele é muito inteligente, ele é muito inteligente. Assim, é isso que me choca, porque ele estava ali trilhando uma carreira tão bacana. Eu levantei aqui... E como sempre trilhou, né? A quantidade de prêmios que esse homem recebeu, e não foram prêmios quaisquer, não, foram prêmios muito importantes. Ele concorreu ao Grammy Latino. Sim. 2 vezes. Sim. Para você chegar... Ao Grammy Latino? É muito difícil, gente. Não, e você tem que ter uma capacidade ímpar para você ali disputar entre os melhores, praticamente que do mundo. É assim, entendeu? É o Olimpo da música, né? Onde, assim, os seus iguais, vocês vão, né? Eles estão se reconhecendo. Eu trabalhei muitos anos, né? Na MTV, nos Estados Unidos. E era assim, para a área musical era o grande momento, né? Era o MTV Awards e era o Grammy. Todo mundo dessa área queria estar num deles. Nem que se fosse no evento, né?
Exatamente. E não era nem para ganhar, viu? É. Era porque eram todos os seus iguais. Agora ele chegou aos finalistas. Ele chegou a concorrer como um dos melhores. Entende? Olha, e tudo isso é fruto do trabalho dele. E é isso que me... que uma coisa também, a gente tem que deixar muito claro que uma coisa, ela não incapacita a outra. Não, né? sim, é como você pegar tudo isso de bom que acontece na sua vida e joga no lixo. Quando esse horror que ele pratica, não tem jeito. Você entende? Ainda mais o artista que vive da própria imagem, né? Ali ele é ele completamente. O que você compra? Você compra o Leandro Learte, né? Você compra a música do cara, você vai ali estruturar um trabalho em cima do próprio cara. E olha que interessante aqui, nesse Grammy de 2000, ele concorreu ao melhor álbum infantil. Foi, ele fez ele fez um álbum infantil mesmo. Que esse álbum virou o CD Primavera da apresentadora da Eliana, que você conhece muito bem também. Verdade. Ou seja, é todo um repertório, inclusive infantil. Você trabalha ali com crianças também. Olha a responsabilidade dessa celebridade. Sim. E aí você entrou num assunto lá atrás, né, dessas mulheres que talvez... que essa somente veio a público, realmente relatou todas os crimes, né, que acabaram sendo imputados em cima dele. Eu acredito muito nisso, porque quando você lê a matéria e quando você começa a observar a história num todo, isso é nítido de quem já está acostumado a fazer alguma coisa desse tipo. Porque você não vai chegar com alguém na tua casa e você vai atacar essa pessoa, depois colocar ela em cativeiro e depois, sabe, fazer com escatologias, você vai promover toda a sua satisfação sexual. Então, quando você age dessa forma, desculpa, é porque você já tem realmente um hábito ou você sabe como funciona aquele mecanismo. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? É como a gente tem um criminólogo aqui que eu gosto muito, que é o Dr. Christian Costa. E as coisas não funcionam assim, né? A pessoa acordou e falou, hoje eu vou matar uma pessoa. Hoje eu vou estuprar uma mulher. Entende? Essas coisas, elas, de alguma forma, elas já vêm sendo... Trabalhadas, de alguma forma premeditadas, desejadas, até que ele encontre o momento certo, o momento correto de abordar aquela determinada vítima. É lógico que tem sempre um componente predador, né? Porque você está aqui sempre... Você tem uma questão de força em relação ao outro, né? Principalmente na questão da violência, né? Então, a gente pega o próprio caso do Dahmer, né? Fica muito claro aquela personalidade predadora que ele tinha. É que no caso do Leandro, ela é por enquanto, pelo que a gente sabe, ela é a única mulher que denunciou esse tipo de violência. Foi. Não sabemos se tem outras. Mas os requintes disso é que me chamou muito a atenção. Principalmente quando você vai para escatologia. Ela deu um depoimento bastante emocionante, a Rita, inclusive no Fantástico. E foi isso mesmo. E aí você vai também para esse âmbito da escatologia e que para você praticar escatologia com alguém, no mínimo você tem que estar pronto para aquilo, né? E a pessoa tem que querer, porque são as questões das parafilias, né? Que aqui também, todos esses especialistas já explicaram para a gente muito bem. As parafilias estão ligadas a essas questões sexuais, né? Então tem a asfixiofilia, tem o outro que gosta, né, da parte do masoquismo, então ele vai querer apanhar, tem o outro que está ligado à questão da escatologia, mas isso, de novo, o Pavinato uma vez falou isso muito bem, todas essas parafilias, elas causam sofrimento, principalmente para a pessoa que a pratica, ok? Isso não é um crime,
mas ela causa sofrimento. Agora, você querer praticar isso com uma outra pessoa, sem o consentimento de uma outra pessoa, aí você já entrou na seara da violência, do estupro, da agressão. Né? Então, passou dos limites. Porque uma coisa é a seguinte, não, vamos aqui, nós dois gostamos de determinada prática, mas a gente está, é consensual. Sim, somos adultos. Sim. Vamos entrar nessa brincadeira? Exatamente. Né? Tá tudo certo. A gente não está dizendo que as pessoas não possam fazer sexo, não é isso. Não, e cada um faz da forma que quiser, se pendurar no lustre, no varal, seja onde quiser. Não tem problema algum. Mas que isso seja de consenso, né? E não simplesmente você querer pegar alguém à força ou bolar todo um esquema para depois você colocar essa pessoa em cativeiro, usando ela de forma inadequada, né? E o que me chamou muito a atenção foi que a Rita, ela deu uma envelhecida, não sei se você percebeu isso, Sim. assim. Ela deu uma caída, assim, sabe? A Rita é uma pianista, né? A Rita é pianista. E isso me chamou muito a atenção. O aspecto físico um pouco mais, não decrépito, sabe? Mas você vê aquele peso dessa história em cima. Tá muito, eu acho que eu usaria a palavra, ela está embotada, né? Porque ela está vivendo, na verdade, um trauma muito grande. O que acontece? A Rita de Cássia, ela mantinha, vamos explicar aqui para as pessoas, ela conhece o Lehart em 2017, né? Ela é uma pianista, ela passa a frequentar a casa dele e eles passam a se relacionar. E era uma relação consensual, né? Eles se encontraram algumas vezes, eles tinham ali um affair. Mas o que ela relata é que em 2019 aquilo tudo muda. E ele começa a ficar extremamente agressivo e ela acha aquilo estranho. Ela diz muito bem que ele sempre foi uma pessoa muito doce, muito gentil e que ela achou aquilo estranho. Até que nesse determinado dia, ele leva ela para o banheiro e aí ele força ela a fazer sexo. Inclusive ela coloca aqui a seguinte frase, com atos escatológicos. Ou seja, com escatologia. Você imagina isso para uma mulher, ela entra em desespero, começa a gritar, a se debater, ele deixa ela trancada, ou seja, isso é cárcere privado. E ele dizia para ela, eu te tiro daí a hora que você se acalmar. Mas quem em sã consciência vai se acalmar? Depois de ter sido violentada, com esses requintes de escatologia, é deixada presa num banheiro, você não reconhece mais a pessoa com a qual você estava tendo algum relacionamento, você não sabe se ele pode voltar ali e querer te matar, você não sabe se ele vai usar alguma substância entorpecente, fazer alguma bobagem. Ela deve ter vivido um pânico horroroso. E é a coisa não só do pânico, né? É da questão do semideus. Eu tenho o poder sobre a vida daquela outra pessoa. Exatamente. Eu vou determinar se ela vai ficar viva ou não. Eu vou fazer com que se ela deve ou não, desculpa a expressão, comer o meu cocô. Sabe? Eu acho que tudo isso tem essa ideia muito, mas muito fixa de que ou eu sou um semideus, ou eu estou muito perto do cara. Eu sou assim com ele, né? E o que isso, na verdade, para mim, me causa um pouco de repulsa. Muito. Né? Porque você pega a sua carreira consagrada de concorrer ao Grammy, de fazer absolutamente tudo de participações de televisão, de um profissional de um gabarito absurdo, e você pega e joga na latrina. Aí você fala, chega. E sabe o que é triste? É a frase que ele fala para ela, que é uma outra coisa criminosa, né? A frase, gente, é o seguinte, ele diz o seguinte para ela, que ele questiona ela se ela estava achando que ele teria um relacionamento com ela, né? Se ela estava nesse devaneio. E ele diz para ela o seguinte, você acha que eu gostaria de uma negrinha como você? É de uma tristeza tão grande. Gente, isso é racismo.
Você sabe que quando eu cobri, eu estava inclusive no outro programa de televisão, e quando eu cobri essa questão, essa ideia toda, eu trabalhei até com benefício da dúvida disso ter sido uma invenção, sabe? Ou de repente, será que tudo isso aconteceu mesmo? Porque infelizmente, eu acho que esse assunto é um assunto tão sério, de uma gravidade absurda, mas muito banalizado nas redes sociais. Que até as próprias mulheres, que eu já conheci algumas, e algumas já vieram a público e fizeram absolutamente tudo, querendo acabar com a vida do seu companheiro, do namorado ou amante, se automutilando elas mesmas. Depois a gente pega o vídeo de circuito interno, a menina tá lá se cortando com alicate, se cortando com alicate, tá? Para ir lá e falar que foi o marido que fez aquilo com ela. Então, quando acontece uma história como essa, e a gente começa a entender porque eles tinham uma relação, mas depois eles terminaram, depois volta em 2000, aí ele continua tendo um envolvimento com ela. Eu até trabalhei com o benefício da dúvida, talvez, dele, se ele tivesse ou não culpa nisso, sabe? Mas depois, com o aquecimento na imprensa e novos relatos vão chegando, outras histórias vão surgindo, aí a gente começa a realmente fechar, né, o quebra-cabeça e talvez realmente com esses detalhes começar a olhar que ele realmente seja esse cara. Não, e é muito triste que precisa ficar claro que esse tipo de fala isso é racismo, né? E racismo é crime. É crime inafiançável e imprescritível, né? E o que acontece é tão triste, porque essa moça começou a entrar num processo de querer atentar contra a própria vida. Você imagina o trauma que ela não sofreu. A própria psicóloga dela também testemunhou no processo, explicando o trauma que essa mulher vive. Hoje, só para explicar para as pessoas, o processo da Rita com o Leandro segue em segredo de justiça, porque, como envolve violência contra a mulher, a vítima fica preservada. Mas não tem como não sair na imprensa, né? Claro. Inclusive porque ele é uma figura pública e é um alerta, porque eu espero que ele não tenha feito isso com outras mulheres, mas se o fez, essas mulheres precisam vir à tona, inclusive para contar o que passaram com ele, né? Porque é tudo muito grave, porque não é só a violência física, é a violência psicológica, e agora a gente entra numa outra seara que para mim é muito doída, que é a questão do racismo. Porque o racismo de cor, ele é perverso. Uma frase como essas, isso aqui é muito perverso. Se de fato ele falou isso, você acha que eu gostaria de uma negrinha como você? Aí você vai realmente, eu acho que só por isso, eu acho que também já valeria absolutamente tudo, né? Mesmo se não tivesse tido o crime de estupro, se ele não estivesse sendo acusado, né, pelo crime de estupro, todas as histórias que ele fez, enfim, só isso já valeria. Né? Até porque quanto tempo a gente vem batendo nessa tecla, falando absolutamente sobre preconceito, sobre as minorias, sobre essas questões ideológicas que a gente tem que olhar, que a gente tem que observar e que faz parte realmente da nossa conduta. Não, porque as pessoas sofrem, Felipe. É lógico que sofrem. É um sofrimento. É lógico que sofrem. Mas assim, como você falou de racismo, né? Não são só os pretos que sofrem. Os gordos sofrem, as mulheres sofrem, sim, homossexuais sofrem, os anões sofrem. Então, quer dizer, é uma camada... O preconceito religioso. Sim, tem o preconceito religioso. Então, é uma camada muito grande de uma faixa da sociedade que sofre por ser gordo, que sofre por ser preto, que sofre por ser homossexual, que sofre por ser pequeno, alto, grande, magro, porque o fundo de garrafa, né? Então, assim... A gente praticamente foi criado com bullying a vida inteira, né? Mas a gente precisa mudar isso, sim, porque é uma sociedade muito doente. O bullying, para mim, lá atrás, era gordo baleia, saco de areia, sabe? Bichinha,
mas não sei mais que, sabe, 4 olhos. Então, assim, quando você começa a entender que a gente já sofria bullying com isso lá atrás e que a gente trazia isso numa normativa muito forte, porque parece que assim, não, é normal, isso é normal. Tá tudo normalizado. É brincadeira, não, brincadeira, não é, né? Porque a gente, tá brincando com ele, imagina. Então, eu acho que aquilo lá esbarrava na gente de outra forma, né? Quando a gente começa a ter a consciência de que isso realmente traz traumas, perseguição, que isso vira, inclusive, ódio e vira o quê? Preconceito. Morte. Preconceito. E para quem não assistiu, como a gente está falando, entrou nesse caso de racismo, eu indico uma série incrível para vocês, chamada Them. Não sei se você assistiu. Não assisti ainda, vou assistir. É incrível, que fala justamente sobre isso, sobre uma família negra que vai morar num condomínio de brancos. Você não tem ideia o que acontece com essa família. Não. É assustador, porque quando você começa a perceber como é a cabeça do branco em relação aos pretos, você fala, eu não acredito que isso acontece. E de uma forma muito sutil. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Mas voltando aqui para o nosso querido Leandro Learte. Uma coisa que me chamou muito a atenção, acabou de passar essas aspas que ele deu, né? Leandro Learte, enfim, se der para colocar lá, não sei se consegue voltar. Teve as aspas que... Aí, ó. Que o grande nome do samba não é isso, é onde ele fala assim, eu sou vítima... Aí. Leandro Learte, do Arte Popular, é condenado por estupro e diz que é vítima de uma grande injustiça. Né? Eu ainda, por mais que eu ainda incline essa história completamente para Rita, eu ainda quero também poder trabalhar com esse benefício. Não, eu acho que é por isso que é tão importante que dentro de um processo, né, você tenha a defesa. Porque se de fato ele estiver sendo vítima de uma injustiça, a defesa vai apresentar provas que serão contundentes. Vamos pegar aí o caso do Johnny Depp, né? Ele foi vítima de uma grande injustiça, ele foi vítima de uma grande armadilha, mas ele conseguiu provar aquilo tudo. Cabe agora a ele provar se ela está falando a verdade ou não. Mas vamos lembrar que também tem uma aspas dele aqui que diz o seguinte, uma mensagem que ele manda para Rita. Se te humilhei sexualmente e você está nessa situação, eu assumo isso. Com muita vergonha, mas assumo, porque fiz isso com uma mulher em troca do meu prazer. Fui egoísta. Se você se sentir no direito de denunciar, faça. Eu não ficarei chateado. É o fim do mundo uma pessoa ficar chateada porque a outra está denunciando por uma violência. Ele fez lá, ainda colocou a cabeça dele na guilhotina, né? Então, porque se ele mandou essa mensagem para ela, ele está assumindo que fez o que mas fez. Ele fez isso achando que ela não fosse fazer. Exatamente, porque aí depois ele começou a mandar valores para ela e lá na frente depois tentou dizer que ela estava extorquindo ele. Ou seja, tem uma coisa aí de caso pensado. O que acontece com essas celebridades? Eles acham que, porque são célebres e porque eles têm muitos seguidores, muitos fãs, que os fãs vão dar um abafa. Pode ser que os fãs façam isso. Eu acho que hoje os fãs
estão mais inteligentes, né? O fã é aquela história, eu bato em Chico, mas bato em Francisco também, entendeu? Mas quando cai na mão da justiça, aí a história é outra, porque não tem fã. Eu não quero saber quantos milhões de discos você vendeu, quantos milhões de seguidores você tem, se você é uma celebridade AAA, se você ganhou o Guinness. Gente, esse homem está no Guinness. Olha a quantidade de coisas que ele conquistou. Mas ele fez o que fez. E aí, ele assume aqui. E é uma questão seguinte, ele fez porque quis. Ele podia não ter feito? Poderia. Pois é, e quando ele assume, ele vem, e não acho que isso foi para assumir para ele parecer bonzinho, não. Eu acho que foi uma forma ali também, mais uma forma de manipulação, aonde ele diz o seguinte, se você quiser denunciar, tudo bem, eu vou entender. Ou seja, estou me colocando aqui como um réis mortal, justamente para que a gente possa tentar se entender, e o que na verdade o que ele estava pedindo aí é, pelo amor de Deus, não me denuncie. É essa a verdade. Só que ele não contava que a Rita fosse realmente denunciá-lo. Porque ela está em sofrimento e ela está corretíssima, ela tem que denunciar. Qualquer vítima de violência precisa denunciar, porque só existe uma maneira de parar. Felipe, olha, eu vou te dar os números de 2021. Tá sentado? O Brasil registrou um estupro a cada 10 minutos. Um estupro absurdo, a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Isso aqui é um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números são assustadores. E isso aqui ainda, as pessoas acreditam que está subnotificado, porque nem toda vítima denuncia. É muito triste. Então, um agressor, um predador, precisa entender o mal que ele faz. Sim. Sabe? Eu acho que até na questão de você, da pena. Outro dia eu estava lembrando daquele filme Laranja Mecânica, né? Sim, incrível. Sabe, eu acho que um agressor, ele precisa ficar com o olho bem aberto e vendo, sabe, entendendo o que, sabe, sem poder piscar o que é que ele está fazendo com a vítima. Porque eu tirando, lógico, novamente um psicopata, que para ele, acho que até vai gostar, ele não tem, mas é muito duro. Sabe, ele deixou uma marca na vida dessa mulher. É duro. Tudo para se regozijar, porque eu queria ter um prazer, né? Eu queria que... Ele tem uma vida... o que você falou, ele está no Olimpo. Não, um dos melhores estúdios de São Paulo, musical. Uma estrutura absurda. Um cara extremamente... Porque às vezes você não vê mais a celebridade tanto na televisão, você acha que ele parou de trabalhar, ou que ele não está mais ganhando dinheiro, né? Diferente dos outros componentes do arte popular, que eram simplesmente... Ele era o cabeça, então era ele tinha o estúdio, montou absolutamente tudo. Nisso ele montou o grupo. Quando o grupo começa a despencar, vamos dizer, cada um vai para lá, eles têm aquela rachadura e cada um vai buscar o seu caminho, ele continuou trabalhando e próspero do mesmo jeito. Ele não perdeu absolutamente nada, ao contrário, ele começou a trabalhar com composição, com músicas, fazendo música para outros cantores também, como ele fez várias, e produziu vários outros cantores também, mas aí todo mundo acha que ele não está fazendo mais sucesso, ou seja, ele está muito bem, o Leandro, muito bem, muito bem. Mas o que você acha que vai acontecer com ele depois de tudo isso? Porque ele foi condenado em primeira instância. Lógico, agora ele está recorrendo, né? Em segunda instância, ele está recorrendo com direito em liberdade, mas o que você acha que vai acontecer? Eu não sei o que eu acho que vai acontecer. Eu vou dizer o que eu gostaria que acontecesse. Uhum. Enquanto a gente não ver, ou a gente não assistir um jornal nacional, por exemplo, com um holofote de 500 watts em cima da cara da pessoa, predadores sendo presos, algemados, indo para a cadeia com aquela quantidade de fotógrafos, tudo em cima, pegando as notícias, eu acho que esse patamar não vai mudar. Porque as leis são muito brandas. Então, quer dizer, você come, você estupra, você é canibal, você mata, você faz absolutamente tudo, você é pedófilo,
mas você sai no Dia das Crianças e você vai para casa com tornozeleira eletrônica. Hoje eu fiquei perplexa. E eu recebi informação, deixa eu só te contar, você vai adorar, acho que essa você ainda não recebeu, tá super quente, tá quentíssima. A Suzane, que tramou a morte dos pais, aquela doce criatura, ela hoje está, né, inscrita numa faculdade ali em Taubaté. E ela está em progressão do regime. Então, ela pode, né, frequentar a faculdade. E ela está apresentando um trabalho científico sobre maternidade. Ai, que graça! Ela estava fazendo direito, não era? Quando ela foi presa na época. Agora ela está fazendo, acho que biomedicina ou farmácia, uma coisa assim. Entendi. Mas eu recebi essa notícia, eu falei, não acredito. Aí começaram a me mandar as fotos. E é verdade. Ela está apresentando um trabalho científico sobre maternidade. É o único lugar onde o poste, eu acho que é o maior, eu acho que é o único no mundo, porque eu não consigo. É uma piada com a sociedade? É o único país onde o poste literalmente faz xixi no cachorro, né? Porque daqui a pouco, se a gente assistir ou ver a doutora Suzane, né? Sim. Dando aulas ou então dando dicas de saúde no Fantástico. Falando sobre maternidade. Falando sobre maternidade, no Bem-Estar, por exemplo. Você não acha estranho, por favor, porque na verdade ela já cumpriu tudo que ela tinha que cumprir, ela é boazinha. Agora ela tá boazinha, ela tá lá fazendo o trabalho dela. Eu sempre digo o seguinte, se o Osama Bin Laden fosse descoberto aqui no Brasil, ele nunca seria morto. Sabe o que ele ia virar? Enredo de escola de samba. Olha que maravilha. É uma loucura, Felipe, mas é verdade. E ele ia pro programa de televisão, ele ia pro Domingão do Faustão, daqui a um tempo. Ia virar a grande celebridade do país. Não, é uma piada de mau gosto. Assim, eu acho que ela faz isso, eu acho que inclusive de maldade com a própria sociedade. Como assim, eu fui presa, mas agora eu vou me vingar de todos vocês. Ela vê a vida como um verdadeiro produto, né? Essa é a grande verdade. Então vou fazer um trabalho científico. Ela faz da vida dela um produto. Dessa história ela faz um produto. Ela deveria ter vergonha de pronunciar a palavra maternidade. É o que ela fez com a mãe dela. Lógico. Não só com a mãe, com o pai também. Não, mas a questão é que o trabalho é um trabalho de maternidade. Ela fez com o pai, ela fez com a mãe e respingou no irmão. E acabou com a família inteira. Sim. Ainda levou 2 idiotas, né? Porque ela é uma boa manipuladora, né? Conseguiu convencer 2 idiotas a praticarem o crime. Então, olha que pessoa ardilosa, ruim. Né? Má. E covarde. E fica sempre com aquela carinha... E covarde. Assim, eu não... covarde, porque não colocou a mão, mas pediu para 2 colocarem. Respingou na vida do irmão, que foi, inclusive, internado em um hospital psiquiátrico. Isso é a característica do psicopata, né? Que é muito bem explicado aqui por todos os nossos psiquiatras e psicólogos forenses. O psicopata, na grande maioria das vezes, ele vai procurar alguém para cometer o crime para ele. Você entende? Para fazer para ele não sujar as mãos dele. Mas ele é tão... não é que ele é inteligente, que tem uma inteligência, né, de um QI alto. Ele tem essa inteligência de sedução, de te seduzir a fazer o que ele quer. É a sedução do extermínio, né? Do extermínio. Ela é imagina, fazer um trabalho científico sobre maternidade. Assim, é o país da piada pronta, né? Não só da piada pronta, de tudo pronto. Do mau gosto. Porque quando você... Do mau gosto. Quando você chega para uma sociedade que ao mesmo tempo chamavam ela de bandida, daqui a pouco vão aplaudir ela como mestra em maternidade, entendeu? Não, só falta Na mesa diretora da apresentação dela do mestrado e da tese, ela vai ser aplaudida. Só falta Elise Matsunaga agora também começar a dar conselhos, né? Para casais. Coach, que agora tudo é coach, né? Ela virar uma coaching de conselhos, de né? Relações. De relações. A mulher que picou o marido. Isso. Como você...
Como você pode ser feliz com seu marido? Não é? Exatamente. Eu acho isso. Não, mas é verdade, assim. Eu acho que essas pessoas, em primeiro lugar... É uma piada, não gente, tinha desculpa, que ter, é uma não piada. tinha que ter, absolutamente, mas a gente tem que levar como isso, sabe? Não tem como a gente levar a sério. Não tem como, porque por mais que a gente... Porque pegam simplesmente um esfregam na cara da gente, como quem diz assim, quem manda somos nós. Vocês não mandam em absolutamente nada. Então, ou seja, ao invés da justiça trabalhar para nós, é nós que trabalhamos para a justiça. Exatamente. Né? Felipe, adorei conversar com você sobre o Leandro Eu adorei. A gente foi para todos os lugares, foi. Mas eu gosto disso. Mas a gente traz um pouquinho de informação sobre tudo, né? Então, só explicando para as pessoas, ele está em liberdade, está recorrendo, né, em segunda instância. Aí tem uma turma de desembargadores agora que vai avaliar o trabalho que foi feito, né, pelos juízes de primeira instância, mas eu acho que as provas são muito contundentes contra ele. Tanto que ele já foi condenado em primeira instância, né? Os advogados do Leandro preferem ficar em silêncio porque dizem que o processo corre em sigilo. Temos que respeitar. E eu quero deixar aqui também, assim, Leandro, eu sei o quanto, assim, eu sempre gostei do seu trabalho, admirei o seu trabalho demais. E sempre tive uma relação mais estreita com você, mas agora você me desculpe, meu amigo, eu não posso passar o pano. Não dá. Nunca eu passaria o pano. Não. E infelizmente para você agora, nesse momento, o que eu desejo para você é cana, porque cadeia. A violência é algo muito sério. Violência contra a mulher é algo seríssimo. E a gente precisa parar com esses números, com esse crescente. Que assim, para mim isso é uma coisa que está fora de controle. Completamente fora de controle, né? Sim. Que homens são esses? Que sociedade doente é essa? Que pais e mães são esses que criam esses abusadores, esses predadores? A gente precisa prestar atenção, olhar o sofrimento do outro. Essas pessoas estão sofrendo. É uma sociedade que está sofrendo, é uma sociedade muito triste. Não é isso que a gente deseja para o nosso país. O que as outras pessoas estão fazendo, principalmente o nosso judiciário, é covardia. Né? Porque foi o que eu acabei de falar agora. Para ele, cana, cadeia. Porque o que vai sobrar para essa vítima são só traumas. Só traumas. Porque daqui a pouco ele cumpre a pena dele e está tudo certo. Ele não deve mais nada. Exatamente. E para quem sofreu? E para quem ficou com trauma? É perpétuo. A Sabe? gente sempre diz, é a prisão perpétua da vítima. No caso dessa mulher, ela ainda está viva. Porque ele ainda pode ir para casa com tornozeleira eletrônica. Pode ser. Muito Eu comum. acho que no caso de estupro, não. Que aí é crime, ele entra numa seara de crimes gravíssimos, né? Então, de lesão corporal. Então, acho que a tornozeleira não vai rolar para ele. Não vai. Aí a gente teria que perguntar para o professor Tiago Pavinato, professor Pardal, mas ele condenado realmente e transitado em julgado, aí ele tem que ir para o regime fechado. O que aguarda ele é uma penitenciária. E lá não é lugar bom, não. A penitenciária não é um lugar bom para estupradores. Fica aqui a dica. Hashtag porque fica a dica. Não, o pessoal lá não curte. Não curte abusador, estuprador, quem bate em mãe, maltrata a criança. Idosos. Sabe, quem usa o ato pedofílico para para satisfazer o seu desejo sexual. Essas pessoas... Ó, galera, coisa lá é feia. E lá é a lei, é olho por olho, dente por dente. Lá eles cumprem a lei que eles quiserem. É a lei do cão. Fica só a dica. Gente, eu quero deixar aqui as redes sociais do Felipe. Oba! Quero dizer para vocês seguirem o podcast, que ele está fazendo um podcast super legal. Na Rede Record, falando sobre a Fazenda. Tá contando muito todas legal. as novidades do programa. É isso aí. Também lá no Morning Show, todas as manhãs, das 10 ao meio-dia. E tem também, cadê o produto novo do Felipe? Eu vou trazer para vocês, eu esqueci completamente. Então o Felipe vai trazer, a gente vai colocar aqui na tela. Que legal. Para vocês, é um produto super legal. Eu sei que é uma marca de cosméticos que foi atrás do Felipe.
E parece que o produto faz umas coisas milagrosas aí. Aumenta o lábio. Deixa as mulheres mais bonitas. É verdade, é um sérum e um gloss que aumenta os lábios. É isso aí. Então, não deixem de seguir o Fê nas redes sociais. Também vão estar todas as informações lá, não é isso, Felipe? Tudo tá lá no Felipe H. Campos, que é o meu Instagram, e também no meu canal no YouTube, Felipe Campos Eu Oficial. falei, vamos criar uma linha do Killer Lips para botar na loja aqui do canal. E aí, gente, também, ó, chegaram os produtos novos que as pessoas queriam tanto. O Felipe já tá com dele ali. Eu já tô, mas esse eu não tenho. De celebridade. Você quer o de moda? O Felipe vem falar de moda aqui também, ó. Eu quero esse também de moda. Olha que crime. bonitinho, mas ainda bem Você que... vai me dar, né, Madu? Vai, é só o bonequinho que tá assassinado, viu? Que a moda continua viva. A moda continua viva. Também ficam aqui as nossas redes sociais e o nosso e-mail é o op@medialento.com.br. Se vocês quiserem sugerir novos casos, enfim, se vocês tiverem dúvidas com celebridades, a gente traz para cá, discute com o Felipe. E a nossa produção vai estar sempre aí de portas abertas para recebê-los. Um beijo, Fê, um beijo para todo mundo e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, pessoal.